Boa tarde. Hoje, no dia 2 de junho, de 2021, nós vamos dar início à nossa aula de Química Geral e Inorgânica. Hoje vai ser o nosso sexto encontro, onde nós vamos falar sobre reações químicas. Eu vou colocar aqui para apresentar, para a gente poder aqui as nossas páginas. Só para a gente poder perceber, deixa eu ver aqui. Nós temos aqui na nossa página no Moodle, para aqueles que ainda não se encontraram, a página é moodle.ifsc.edu.br. Você não precisa digitar mais nada, só digita isso, dá um enter lá no seu navegador e ele vai automaticamente entrar na página. A página, deixa eu já sair, porque às vezes as pessoas não... A página é essa, tá? Ou pode mudar, essas figuras aqui. Essa é a página oficial do Moodle. Você vem aqui com o seu login e sua senha, como a do SIGA-AA, e você coloca sua senha, e ele vai entrar no sistema, ele vai entrar com seus cursos aqui já, provavelmente ele pode mostrar aqui já o curso que você está cadastrado, mas para quem não está ambientado, pode vir em todos os cursos, vai lá e procura o campus Urupema, que é onde está o nosso curso. No campus Urupema, nós temos 4 tipos de cursos, ofertados: os cursos rápidos, os cursos técnicos de graduação e pós-graduação. Nós estamos no curso de graduação, então aqui, nós temos o Tecnologia em Alimentos, Viticultura e Enologia e Engenharia de Alimentos. Nós vamos no Viticultura e Enologia. Aqui vocês podem ver que já tem algumas páginas, Nós estamos falando de Química Geral e Inorgânica. Então, você clica aqui e vai entrar no nosso ambiente virtual da Química Geral e Inorgânica. Nós já passamos pelos estudos 1, 2 e 3, já finalizados, mas como nós tivemos colegas que estão entrando agora, pelo último processo de ingresso, está aberto novamente as tarefas, tá? Então, eu já estendo a todos que acharem que precisam, que não querem refazer as suas atividades, vocês podem fazer isso, tá? Só peço que, se vocês forem refazer tarefas, tá? As tarefas são aquelas que tem que enviar um arquivo, que vocês me avisem para que eu possa corrigi-la novamente, tá? Se você acha que não ficou legal pelo que você teve de resposta, me avise, professor, vou estar reenviando a minha tarefa, e aí eu vou corrigi-la novamente para ver se você melhorou, ou não melhorou. Então, estou abrindo para todos porque nossos colegas estão aí. Vai ficar aberto, então, um tempo para que eles possam fazer, já que eles estão chegando agora. Já falamos também de ligação química, já falamos de funções inorgânicas, que foi o nosso último encontro. Então, vejam, o prazo para atividade de funções inorgânicas, ele vai expirar hoje às 23 horas e 55 minutos. É uma atividade que você tem que enviar. Você tem que fazê-la e enviar na forma de um arquivo. Já avisei, aqueles que não têm possibilidade, que estão só usando o celular, façam no caderno, tirem foto e enviem essas fotos, tá? Cuidado para não enviar fotos diferentes da atividade, Então, saibam bem qual o local que vocês estão salvando esses materiais. Hoje, nós vamos falar sobre reações químicas e estequiometria.
Então, aqui, vocês podem ver, nós temos aqui o livro, né, que a gente já vai entrar sobre as reações. Aqui, o link, né, sempre o link que vocês podem acessar a nossa aula, né? E abaixo, depois, a gente vai botar a gravação desse momento. Aqui tem uma atividade, a atividade é um questionário, tá? E aqui tem uma leitura obrigatória. Então, tem que clicar aqui e vai abrir um arquivo de leitura obrigatória, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala em reação química é toda transformação que ocorre quando uma ou duas substâncias, né, ou mais, interagem, mudam suas estruturas e formam outras substâncias. Lá no primeiro encontro, a gente falou em um fenômeno físico e um fenômeno químico. Um fenômeno físico é aquele que acontece uma mudança sem alterar a estrutura da matéria. Que estrutura é essa? A estrutura da molécula ou a estrutura da substância. Quando a gente fala em reação química, é o mesmo que um fenômeno químico. Acontece uma transformação e altera essa estrutura. O que era, como nós estamos vendo aqui um exemplo, né, um prego enferrujado. O prego geralmente é feito de aço. Então, o elemento ferro desse prego sofreu uma alteração em função da umidade e do oxigênio do ar. É o que a gente chama de enferrujar, né? Quer dizer que o ferro reage com o oxigênio e se transforma num óxido de ferro. Essa parte toda avermelhada aqui, né, com essa cor de ferrugem que a gente acaba dizendo, né, é justamente o óxido de ferro. E isso provoca, né, um problema muitas vezes, né? Nossa sociedade gasta aí milhões com tratamentos que vão prevenir, né, esse fenômeno que nós chamamos de ferrugem, tá? Então, toda reação química é aquela que nós temos, deixa inclusive eu pegar aqui a nossa lousa, que a gente pode dizer o seguinte: nós temos reagentes, quem são os reagentes ou reatantes? São aqueles que estão antes de ocorrer a transformação. Acabamos representando através de uma seta a transformação e vamos formar o que a gente chama de produtos. Quem são os produtos? São aquelas substâncias que serão formadas após a transformação. Então, a isso nós chamamos reação. São aquelas transformações em que alteram um conjunto de reagentes ou substâncias iniciais para gerar um produto ou produtos, né, que são outras substâncias após a transformação. Como exemplo, né, nós podemos colocar aqui a reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio, né, são gases que necessitam de uma energia suficiente para que ocorra a formação da água. Tá? Vou colocar como gás, tá? Por causa da energia alta que ela acaba liberando. E ela libera um certo calor, né? Ela libera calor nesse processo. Vejam, mas ela não está balanceada, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o balanceamento. Esses dois aqui, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, são os reagentes. Depois ocorre a transformação e vai formar, nesse caso aqui, produto, né? Vai formar esse produto que é a água. E, em muitos casos, né, o calor também é um produto aqui nessa reação. Tá?
Então, quando a gente fala em reação química, a gente não pode esquecer que é justamente essa transformação em que, nesse caso, são duas substâncias interagem e formam um produto, mas podemos ter vários tipos de reação. Vamos voltar lá para o nosso ambiente. Então, de posse disso, nós temos que ver o seguinte, nós estamos falando de reações inorgânicas. Depois até vou falar um pouquinho sobre uma das reações orgânicas que são muito importantes, né? Inclusive para nós, né? Mas o que é uma reação inorgânica? Tem a ver com os componentes inorgânicos, né? Então, aqui fala o que eu acabei de explicar da reação química, né? Bom, a reação química, as reações são resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos vão se rearranjar para modificando o seu estado inicial. Então, no caso do que a gente deu exemplo, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, eles alteram sua estrutura para formar a molécula da água, né? Que é daí a ligação dos hidrogênios com o oxigênio. Então, é isso que o texto aqui vai falar, né? Vai explicar. Aqui mostra um exemplo, ó, o óxido de cobre reagindo com ácido sulfúrico vai se transformar no sulfato de cobre e água. Aqui faltou uma setinha aqui. E outra coisa que é interessante também a gente falar, é que quando a gente vai ver essas reações, ou vai entrar em contato através de livros, né, eles têm muitas simbologias que indicam algumas características. Por exemplo, se aparecer um triângulo para cima, né, ele vai indicar que está sendo fornecido calor para essa reação. Se apresentar água, indica que ocorre em fase aquosa, ou representa com H2O, ou representa com AQ. Aqui, ó, com AQ, ó. Então, se eu represento uma substância com AQ, quer dizer que essa substância está dissolvida em água. O CAT significa que está usando um catalisador. Esse símbolo lambda indica que tem presença de luz, mas, né, que reage com outras substâncias. Seta indica o sentido em que está ocorrendo essa reação. Dupla seta, quando aparece, quer dizer que é uma reação reversível, ela pode ocorrer nos dois sentidos, ou ocorre nos dois sentidos. Se tiver atrás de uma substância uma seta para cima, indica que essa substância vai ser liberada na forma de gás. Se tiver a seta para baixo, indica que está formando essa substância mais no estado sólido, então ela vai formar o que a gente chama de precipitado, se tiver em solução, né? S, entre parênteses, atrás das substâncias, indica o estado físico, nesse caso sólido. Se tiver um L, líquido. Se tiver um G, gasoso. Se tiver um V de vapor, né? E assim, se tiver o AQ, é porque está dissolvido na água. Tá? Então, essas são algumas simbologias que são interessantes a gente não perder de foco. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu aumentar, acho que nós estamos com um tamanho um pouquinho pequeno, para ficar melhor a observação. Aqui. Então, observem aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem que o óxido de mercúrio, e o 2 na frente indica que são duas moléculas do óxido de mercúrio, né, para se transformar, ele está necessitando de calor para ele formar, né, o mercúrio, dois átomos de mercúrio no estado líquido e liberar uma molécula de gás oxigênio, né, libera-se na forma de gás. Professor, mas e se não tivesse a setinha? O G também já indicaria isso. Muitas vezes coloca-se a seta para chamar a atenção que vai ser liberado na forma de gás. Tá?
Então, muitas vezes, essas reações químicas, essa representação simbólica aqui, ela indica muita coisa, muita informação. Então, que a gente tem que ficar atento. Bom, quando que vai ocorrer uma reação? Quando que eu vou perceber que ocorreu uma reação? Tá? Porque, dependendo da condição de temperatura, concentração das substâncias, do contato entre esses elementos, né, a reação pode ocorrer de maneira rápida ou lenta. Isso a gente tem que ficar bem claro. Um exemplo, a ferrugem é extremamente lenta, né? Ela ocorre, mas numa velocidade menor. Diferente, por exemplo, de uma reação rápida, como, por exemplo, quando você acende o gás de cozinha, por exemplo. Ele começa, depois que você forneceu energia, ele vai ocorrendo rapidamente, né? Se autoalimentando. Ou muito rápido, né? Como é o caso dos explosivos, né? Ou, por exemplo, do airbag, né? Eu tenho ali uma substância que, quando dá o choque vai doar energia para essa substância e ela se decompõe muito rápido, liberando gás, é onde a bolsa do airbag, né, acaba se inflando, né? Tá, mas como é que eu vou identificar se a reação está ocorrendo ou não? Outro detalhe. As reações também podem ser divididas em dois grupos. Aqui, esses dois grupos é com relação à energia, ao calor. Nós podemos chamá-las de reações endotérmicas, aquelas que precisam de calor, precisam absorver calor, então tem que fornecer energia para ela. E as exotérmicas, que são aquelas que acontecem e liberam energia. O exemplo, né? Os combustíveis, quando são queimados, né? Eles liberam calor. E nós já aprendemos, né, com os milhares de anos aí, que nós podemos usar esse calor para transformá-los em outras formas de matéria, né, ou para usar para o nosso bem-estar, né, para aquecer, né, para transformar os alimentos e até para nos transportar, né, que é o caso, por exemplo, dos combustíveis que utilizamos para mover os automóveis, né, aviões e assim por diante. Tá, mas como é que eu vou identificar que a reação está acontecendo? Tá? Essa reação a gente pode identificar através de alguns fenômenos que podem surgir. Por exemplo, aqui, ó, quando se coloca um Sonrisal num copo de água, a gente verifica que ele começa a borbulhar, porque ele tem uma substância ali que está reagindo com a água e está liberando essas borbulhas, que na verdade é gás. Então, isso já é um indicativo. Se está liberando gás, é porque está acontecendo uma reação química. Tá? Então, essa é a primeira maneira que a gente tem para identificar que está ocorrendo uma reação. O segundo é quando eu junto os meus reagentes e acaba gerando um precipitado, ou seja, uma substância sólida que é insolúvel. Aqui está mostrando, né, quando eu tenho aqui, se eu não me engano, é um iodeto de potássio nessa solução incolor, e na outra é o nitrato de chumbo. Quando se junta essas duas, vai formar essa substância de cor amarelada, que é o iodeto de chumbo, que é insolúvel, não consegue se dissolver na água. E aí ela vai para o fundo da forma sólida. Por isso que a gente chama de precipitado, porque ela não fica dissolvida, ela vai para o fundo. Então, primeira, liberação de gás. Segunda, formação de precipitado. A terceira indicação de que uma reação está acontecendo é a mudança de cor. Como a gente viu lá no exemplo anterior, né, a formação do precipitado formou uma coloração amarela, indicativo de que aconteceu a reação, né? Porque muitas vezes pode mudar a cor da solução, mas não formar precipitado, tá?
Então, aqui, ó, o exemplo, né, o ferro enferrujado. Ele, na forma de aço, ele tem uma cor acinzentada. Quando ele reage com oxigênio em presença de umidade, ele vai obter essa coloração avermelhada. Então, mudou a cor. Está acontecendo uma reação. E o quarto tipo, desculpe que aqui a minha imagem aqui deu um bug, depois eu vou arrumar isso. Mas a quarta é a alteração de energia e de calor. Por exemplo, aqui ele está falando da queima de um palito de fósforo. Quando você risca o palito, ele está liberando energia ali de duas formas. Uma é a energia na forma de calor, você sente a irradiação do calor ao seu redor. E a segunda é na forma de luz, ele está liberando radiação luminosa. Vejam, a energia, ela pode ser transformada, ela nunca pode ser criada nem destruída, porque a energia já está inerente às substâncias, à matéria, né? Então, a energia, vamos dizer assim, essa energia luminosa, essa energia na forma de calor, ela já está inerente lá dentro das partículas do fósforo lá, né, do que forma a cabecinha do fósforo. Ali tem um composto à base de fósforo. Mas quando você dá energia para ele, que daí é na forma do atrito, ele vai estimular aquela substância a se transformar numa substância mais estável. E quando ela se transforma nessa substância mais estável, ela transforma a energia química que ela tinha lá na forma de ligação em tá? Então, são essas 4 maneiras que nós temos de identificar que uma reação acontece. Primeira, liberação de gás. Segunda, a formação de um precipitado. Terceira, liberação transformação, mudança de cor. E a quarta, liberação ou absorção de energia. Pode ser na forma de calor, né? Vejam só, muitas vezes a gente não percebe nada, mas vai encostar no frasco em que você fez a mistura e ele pode estar quente. Então, está indicando que está liberando energia. E aí você está identificando que está acontecendo uma reação. Vou dar mais um exemplo. Se você mistura, por exemplo, ácido clorídrico e hidróxido de sódio, acontece uma reação de neutralização. Só que os dois são incolores, porque geralmente a gente faz isso na forma dissolvida em água, e quando você mistura, continua incolores, se você não colocar nenhum indicador. Continua incolores, mas se você colocar a mão no frasco, o frasco vai sofrer uma alteração de energia, né? Pode ficar mais quente, nesse caso fica mais quente. Claro que se tiver mais concentrado, quanto mais diluído, nós não vamos ter essa capacidade de sentir isso. Muitas vezes nós utilizamos, então, o termômetro como um indicador que está havendo liberação ou absorção de energia. Por quê? Porque daí a temperatura tende a cair dentro do líquido se ele estiver absorvendo energia. E aumentar se ele estiver liberando energia. Tá? Mas lembre-se, não é o aumento ou diminuição de temperatura que indica que está acontecendo a reação. É a liberação ou absorção de energia. Bom, na química inorgânica, nós temos algumas reações. A primeira aqui é a reação de síntese. Nós temos 4 reações principais na química inorgânica. Reação de síntese, ou adição, a reação de análise, ou decomposição, reação de simples troca e a reação de dupla troca. Então, a reação de síntese é quando nós temos a junção de 2 ou mais substâncias para gerar um único produto, uma única substância. Então, aqui nós temos o exemplo do magnésio reagindo com oxigênio, magnésio sólido, reagindo com gás oxigênio, formando o óxido de magnésio. Inclusive, essa reação, ela acaba liberando luz. Né? Durante muito tempo, né, usavam isso, até nos primórdios da fotografia, eles usavam como flash fotográfico.
eles colocavam magnésio, né? Lá nos primórdios, lá no começo, eles colocavam numa haste o magnésio, acendiam daí com um fósforo, né? E botavam em direção à imagem que se queria tirar, e com aquela luz, excesso de luz, gravavam no filme fotográfico. Hoje nós não precisamos mais disso, temos outras maneiras, né? Então, nós melhoramos a nossa forma de tecnologia. Mas no laboratório nós temos fitas de magnésio e a gente mostra isso, que é indicativo é a liberação de luz, né? Só de luz, de calor também, né? Mas vejam só, tenho duas substâncias que se juntam para formar uma única. Então, quando eu tenho dois ou mais reagentes e que vão gerar um único produto, a isso nós chamamos de reação de síntese. E voltando para, né, um exemplo que é a ferrugem, aqui nós temos um exemplo de síntese, onde dois reagentes geram um único produto. Quais são os reagentes aqui? O ferro, né, do aço que está ali, mais o oxigênio do ar, e que vai gerar um único produto, que é o óxido de ferro, que é a ferrugem que nós conhecemos. Tá? Então, esse é o primeiro tipo, reação de síntese ou adição, porque eu tenho dois ou mais que se juntam para gerar um único produto. Muito bem. O segundo tipo de reação é a reação de análise ou decomposição. Aqui é quando eu tenho um único reagente e que ele vai se decompor em duas ou mais substâncias. Tá? Aqui, então, a gente pode usar como exemplo a reação do que acontece dentro do airbag, né? Que eu havia falado para vocês. Lá dentro do airbag, ele é dobrado, né? Dentro de dessa bolsa, né? Essa bolsa é bem dobradinha, colocada dentro do console do carro, né? No passageiro, dentro do volante, né? Do motorista. E lá dentro tem essa substância que é o nitreto de sódio. Essa substância, ela é instável. Então, aqui colocou energia, né? Mas é essa energia na forma de energia cinética, porque quando dá a batida, é tão rápido que ele vai liberar o gás nitrogênio. E esse gás nitrogênio é que vai inflar a bolsa para proteger o motorista e o passageiro, né? Então, é uma reação química que nós chamamos de decomposição, porque eu tenho uma única substância que vai gerar duas outras. Ele libera ali o nitrogênio, né, o gás nitrogênio, e o sódio, né, o metal sódio. Vejam, então, nós temos uma única substância que, depois da transformação, geram duas ou mais, tá? Existem, por exemplo, a nitroglicerina, que é um explosivo. Depois que ele se transforma, que acontece a reação, ele libera gás nitrogênio, gás oxigênio, gás hidrogênio, água, né? Isso aqui com uma grande liberação de energia, né? E extremamente rápido. Então, vejam, é mais do que dois produtos, né? Ele acaba gerando. Outro detalhe é que as decomposições, dependendo do tipo, a gente dá nomes específicos, né? O primeiro aqui é o que a gente chama de pirólise. Piro, que vem das nossas línguas raiz lá, né? Raízes, fogo ou calor, né? Então, lise quer dizer quebra. Quebra pelo calor, né? Decomposição pelo calor. Um exemplo, né? Nós usamos geralmente para fazer pão, né? O que a gente chama de fermento, não só pão, mas também bolos, né? Fermento químico. O bicarbonato de amônio. Pode ser bicarbonato de sódio também, tá? Mas o bicarbonato de amônio. Olha só que o bicarbonato de amônio, ele é sólido, então você coloca na massa, que tem só uma figura ilustrativa, né? E que quando você coloca esse pão, esse bolo, né, ao forno, o forno vai estar quente, vai fornecer calor, energia. Essa energia vai
provocar a transformação, né, a pirólise, né, e ele vai liberar o gás amônio, a água no estado gasoso e o gás carbônico. Então, por isso que cresce lá dentro, né, esse material, principalmente os bolos, né, cresce justamente pela ação desses gases que vão ser liberados. Vejam, como eu falei, né, ó, que são 3 produtos, né, uma única substância liberando 3 produtos. E é chamado de pirólise porque é o calor que vai ajudar a fazer essa decomposição. Tá? Um outro tipo de decomposição é aquela provocada pela luz. Tá? Desculpem aqui, teve um probleminha com a imagem também. É como eu importei de uma outra turma, né? Mas eu vou atualizar isso aqui logo em seguida. Quando é a luz, fóton, né? Fóton, lembra lá do Albert Einstein, né? Que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel por explicar o princípio fotoelétrico. Ele chamava de fóton justamente a partícula que era luminosa. Fóton, então, vem de luz, lise, quebra, quebra pela luz. Um exemplo aqui, e aqui está indicando ó, o símbolo de luz, que é o lambda, né, a letrinha grega, tem aqui o peróxido de hidrogênio, que em presença da luz se decompõe em água e libera gás oxigênio. Tá? Por isso que quando a gente coloca, né, água oxigenada em ferimentos, ali não é a luz, mas libera borbulhas, né? O que é essas borbulhas? É o gás oxigênio. O nosso princípio, quando a gente usa isso para ferimento, é para desinfetar. Por quê? Porque as bactérias ou os fungos oportunistas, eles utilizam essa via de entrada. Tem um corte, ele vai tentar entrar ali. Então, o oxigênio, eles não são tolerantes a muito oxigênio, então, quando você coloca em excesso, acaba matando eles, né? Mas, no caso da luz, não posso deixar peróxido de hidrogênio exposto à luz, porque senão ele se quebra. Quebra a molécula formando água e gás oxigênio. Por isso que os frascos que se vendem por aí, inclusive aqueles de farmácia, são frascos opacos. Frascos, muitas vezes, que não podem ser incolor, porque senão a luz passa. Né? Eles são opacos justamente para impedir a passagem da luz. E o terceiro tipo é a eletrólise. Eletro vem de eletricidade. Então, é a quebra pelo uso da eletricidade. Vejam aqui um exemplo, a eletrólise da água, né? A água, então, líquida com a energia elétrica se quebra em gás hidrogênio e gás oxigênio. O NaCl também fundido, daí você pega ele sólido, aquece numa cuba específica, ele fica líquido, e se você colocar lá, através de eletrodos, a passagem da corrente elétrica, vai gerar o metal sódio e o gás cloro. Aqui, só para exemplificar, né, a água, né, então as moléculas de água geram o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Aqui, ó, então, tem que ter um fornecimento de energia elétrica. Né? Pode ser uma bateria, ou pode ser a corrente elétrica, né? Aí você passa isso, tem 2 eletrodos aqui, né? Aqui só tá os fios, mas os fios já fazem isso, servem como eletrodo. E aí, num lado vai sair o gás hidrogênio, no outro vai sair o gás oxigênio. Tá? Então, nós temos 3 tipos específicos de decomposição. A eletrólise, a pirólise, pelo calor, e a fotólise, pela luz. O princípio fotográfico, inclusive, né, antigo, né, que se usava filme fotográfico, era justamente esse, botava uma substância que era sensível à luz, e aí quando você abria o diafragma das máquinas, entrava luz suficiente e fazia a transformação, era a base de prata, né, deixando a prata sólida e liberando o outro componente. Depois levava numa câmara escura e fazia a revelação e tirava justamente, limpava, né, os outros elementos e ficava a impressão da imagem. Terceiro tipo de reação, a reação de simples troca ou também chamado
deslocamento. Vejam bem, simples troca é quando nós temos uma substância composta que tem um dos seus componentes deslocado por uma substância simples, tá? Então, um elemento de uma substância simples troca de lugar com um dos elementos de uma substância composta. Aqui temos um exemplo, ó, o cobre sólido, quando colocado junto de uma solução que tem o nitrato de prata, ele toma o lugar da prata, a prata fica sólida e ele vai ficar lá na forma de nitrato de cobre aquoso, tá? Então, isso é até um princípio que muita gente utiliza para a recuperação de prata. Então, vejam, eu tenho uma substância simples, se transformar em que essa substância simples desloca um dos componentes desta substância composta. Bom, aqui um outro exemplo, né? O zinco com o ácido clorídrico, ele vai gerar o cloreto de zinco e vai liberar o gás hidrogênio. Vejam, por quê? Porque o zinco tem a capacidade de deslocar o hidrogênio da substância composta. Assim como o zinco, outros metais também, né? Aqui, inclusive, mostrando isso, né, que o zinco, ele reage com o hidrogênio, e aí o zinco vai ficar lá no lugar do hidrogênio, na forma iônica, e o hidrogênio sai na forma de gás. Bom, mas toda reação vai acontecer assim facilmente, né, ou deslocamento, todos os metais têm essa capacidade. Olhem só, o zinco com o sulfato de cobre, e o zinco toma o lugar do cobre e o cobre fica sólido. Essa reação acontece. Mas, e o inverso? Não, o inverso não vai acontecer. Por quê? Porque existe o que a gente chama de fila de reatividade. Quanto mais à esquerda, mais reativo. Quanto mais à direita, menos reativo. Então, vejam, os metais alcalinos, né, e os alcalinos terrosos, que são lá os grupos 1 e 2 da tabela periódica, eles são os mais reativos. Então, se eles estão na forma de metal, eles conseguem deslocar todos os outros metais e o hidrogênio. Agora, depois deles, vem alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, níquel, estanho, chumbo, aqueles outros metais que estão ali, metais de transição, até eles conseguem deslocar o hidrogênio. Já o hidrogênio só vai conseguir deslocar cobre, mercúrio, prata, platina, ouro. Ele não consegue, o hidrogênio não consegue deslocar os outros metais que estão antes deles. E vejam que depois do hidrogênio, nós temos esse grupo aqui de metais que são os que a gente chama de metais nobres. Por que nobres? Porque eles não são reativos, eles têm uma reatividade muito baixa. Eles conseguem ser deslocados, mas eles não conseguem deslocar os outros que estão à frente deles, tá? Por exemplo, o cobre até desloca mercúrio, prata, platina e ouro. Já não consegue deslocar quem está à frente dele aqui, né, mais à esquerda. Vejam, o ouro está lá no finalzinho, né? Por quê? Porque o ouro é um dos elementos pouco reativos. Para poder reagir, fazer ele reagir, você tem que ter condições, né, de muita energia, ou condições de juntar dois ou mais reagentes para poder tentar fazer ele reagir. Mas na sua grande maioria, por isso que nós encontramos, né, cobre, prata, mercúrio, platina e ouro na forma, entre aspas, pura, né, na natureza. Nós encontramos lá as pepitas de ouro, né, encontramos lá prata, né, até cobre, que a gente chama nativo, né, mas na sua grande maioria, né, os outros elementos nós só vamos encontrar na forma de minérios ou combinados, tá? Então, eu tenho que cuidar quando eu vou olhar. Professor, mas eu preciso decorar isso? Não, você precisa usar essa fila de reatividade. Então, você já sabe onde consultar. Tá? Assim como tem para os metais,
tem também para os não metais. Por quê? Porque os não metais fazem parte de algumas substâncias. Então, vejam, o cloro, o gás cloro, quando reage com o NaBr, o brometo de sódio, ele consegue deslocar o Br, porque ele é mais reativo que o Br, formando, então, o cloreto de sódio e liberando o Br líquido. O contrário não funciona. Por que que não funciona? Porque o Br não tem reatividade, não tem capacidade de deslocar o cloro. Por quê? Olha só aqui a fila de reatividade. O mais reativo é o flúor. E o menos reativo desses dos não metais é o carbono. Tá? Então, quanto mais à esquerda, mais reativo. E vejam só, o flúor ele é o mais reativo, inclusive, por quê? Porque ele é o mais eletronegativo. Ele tem a capacidade de atrair os elétrons de ligação para si. Então, ele, por ser o mais reativo, consegue deslocar os outros. Os outros já não conseguem deslocar ele. Então, lembra do cloro e do bromo? O cloro vem antes do bromo. Então, o cloro desloca o bromo, mas o bromo não consegue fazer o inverso. Tá? Então, eu tenho que ficar atento a essas reatividades. Isso eu estou falando da reação de deslocamento, né, da simples troca. O próximo, né? O próximo que nós temos aqui é a próxima reação é a reação de dupla troca. O nome já está dizendo, dupla troca. Então, vai ter duas substâncias compostas que vão trocar componentes entre si. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, o sulfato de sódio com o cloreto de bário. O sódio e o bário vão trocar de lugares. Vejam, formou o sulfato de bário, que é sólido, está indicando aqui, ó, ele vai formar um precipitado, e vai liberar um NaCl que vai ficar dissolvido na solução. Então, vejam, eu tenho duas substâncias compostas que vão trocar componentes entre si. Vejam aqui, ó, o C foi se juntar com o A, enquanto que o B foi se juntar com o D. Tá? Houve, então, por isso a gente chama dupla troca. Vejam, essa dupla troca geralmente tem uma função de acontecer. Ou tem uma predisposição de acontecer. Ela vai ser aquela que pode gerar precipitados, ela vai ser aquela que pode gerar gases, né? Ou pode ser aquela que vai ocorrer neutralização. Quando que ocorre o que a gente chama de neutralização? Quando um ácido reage com uma base, gerando sal e água. Tá? Então, ó, quais são os objetivos, né, de se fazer uma reação de dupla troca? Geralmente é para formar um novo produto que se possa facilmente ser separado. Dessa forma, aqui nós podemos ter, ó, o caso dos precipitados, é quando forma um insolúvel, né, ou um volátil, né? Aqui estou mostrando os tipos de precipitados que nós podemos ter, né? Os precipitados que nós temos aqui, ó, que veja só, o cromato de prata, insolúvel, iodeto de chumbo, insolúvel, sulfeto de cádmio, sulfeto de bismuto, hidróxido de níquel, hidróxido de alumínio, hidróxido de cobre, azulado, dimetilglioxima de níquel, que é esse avermelhado, brometo de prata esbranquiçado, sulfeto de estanho, esse amarelado, né? Sulfeto de prata, esse, uma cor aqui, sei lá, bege, né? Cloreto de prata, os sais de prata geralmente vão ser brancos, tá? Geralmente vão ser brancos. Vejam, essa indicação de mudança de cor, né, e formação de precipitado pode ser justificado, então, que é uma reação de dupla troca. Tá, quando um dos produtos é gasoso, né, olha só, no caso da amônia, né, do gás carbônico, do SO2. Vejam só aqui os exemplos, ó. O sulfeto de sódio, reagindo com ácido nítrico, gera
um gás que é o sulfeto, o ácido sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio, e o NaNO3. O carbonato de potássio com o ácido clorídrico gera o cloreto de potássio e o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele é instável, ele libera gás carbônico. Tá? Vai borbulhar, então a gente já vai saber que está liberando um gás. Então, especificamente para a dupla troca, muitas vezes acontece quando reagem essas duas substâncias e formam um precipitado ou formam um gás. Mas, no caso de ácido reagindo com base, elas acontecem sem formar precipitado, sem liberar gás, tá? Por que isso acontece? Porque elas são reações de neutralização, é quando tem um ácido e uma base e vai gerar um sal e água. O sal vai ficar dissolvido e vai liberar água, tá? Bom, isso é o que a gente está falando sobre reações. Isso é que a gente tem que falar de reações. Mas um detalhe aqui, ó. Todo livro, quando a gente coloca aqui, disponibiliza esses livros digitais aqui, você pode imprimir o livro. Pode imprimir somente um capítulo ou pode imprimir o livro todo. Quando você faz isso, ele abre essa página, essa janelinha aqui, ó, e aí, né, ele mostra para vocês aqui o livro inteiro, ó, na forma de PDF, com todas as suas imagens, tá? Só se tiver um vídeo, ele não vai dar para você abrir o vídeo, porque vai estar na forma de PDF. E aí você vem lá em cima, ó, e imprimir o livro. E ele vai perguntar, como é que você quer imprimir? Quer ser, né, impresso numa impressora que você tem, ou salvar como PDF? Aí é a sua escolha. Então, estou mostrando isso porque, às vezes, as pessoas não entendem, né, o ambiente virtual, não sabem que tem essa possibilidade. Bom, vamos pegar a nossa lousa aqui. Deixa eu limpar o frame aqui. Uma outra coisa, né, eu tinha mostrado aqui para vocês, né, a reação da água, né? H2 mais O2, que formava H2O. Mas olhem bem aqui. O princípio de reação química diz o seguinte, não só de reação química, né, mas aí tem aquela frase do Lavoisier que nada se cria, tudo se transforma, né? E que tudo que está antes da transformação tem que estar no final da transformação. Não tem como destruir a matéria. Já existe formas, através dos aceleradores de partícula, né, de jogar átomos contra átomos, e eles podem ou formar átomos maiores ou formar átomos menores, né, ou até mesmo só sobrar as partículas, né? Mas é porque daí é uma reação nuclear, né, intencional. Mas vejam só, aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios, e aqui eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. O que isso está denotando para quando a gente olha? Que essa equação não está balanceada. Então, eu tenho que proceder ao balanceamento, né? 2 formas eu posso usar. Uma é usar que mantenha o H2O como está. Para fazer isso, eu teria que mexer com o oxigênio aqui. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente colocando aqui na frente, ó, tenho 2, eu só quero 1. Eu vou usar, então, ó, aqui na frente, o artifício fracionário, meia molécula. Essa é uma maneira, tá? O que a gente chama também de tentativas, né? A outra maneira que eu tenho para fazer é, deixa eu pegar aqui, ó, 2, formando H2O. Outra maneira é, ó, tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios. O limitante é o oxigênio. Então, se eu colocar um 2 aqui na frente, ó, o que vai acontecer? O número que vem à frente
ele vai indicar que é o dobro dessas moléculas. Então, eu tenho duas. Só que, para ter duas moléculas disso, ó, tem que ter 4 hidrogênios, porque ele multiplica todos os constituintes. 4 hidrogênios, 2 oxigênios, porque quando não tem nada é 1. Então, 2 oxigênios eu tenho, mas eu não tenho 4. Opa, então se eu colocar um 2 aqui, tenho que colocar um 2 na frente do hidrogênio. Essa é a técnica que eu tenho para fazer. Cuidado! Isso é porque aqui é uma reação simples, né? Lembra que eu falei que eu ia mostrar e falar aspectos de uma reação orgânica, que não é o nosso objetivo, mas que ela é importante? Vamos pensar o seguinte: reações de combustão. Combustão é queima. É quando uma substância reage com o oxigênio. Eu vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui para a gente não. Combustão. Estou escrevendo bem devagarzinho, porque é ruim escrever com o mouse. Combustão. O que é a combustão? Queima. Onde? Eu vou pegar a queima de um combustível. Vou colocar aqui. Queima de um combustível. Então, eu tenho que ter um combustível, opa, um combustível mais o gás oxigênio, vou gerar produtos, tá? Produtos mais calor. Porque em toda queima eu vou gerar os produtos e vou liberar calor. Tanto que é isso que a gente faz quando queima madeira, né, no fogão a lenha, né, para usar, para poder cozinhar, né, alterar os alimentos, ou quando a gente queima lá no motor do automóvel para poder se deslocar, né, então a gente está provocando essa queima com o intuito de utilizar um dos subprodutos, que no caso aqui é o calor, para transformá-lo aí em energia cinética, em energia química, no caso dos alimentos, em energia elétrica, no caso de termoelétricas, né, que consegue fazer essa conversão. Mas no caso aqui, ó, no caso de combustão, vou pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem simples. O gás metano, que é o CH4, por isso que eu falei, ó, não faz parte da inorgânica, né? Porque geralmente está envolvido com material orgânico. Mas o gás oxigênio, o que ele vai formar? Toda vez que tem o carbono que reage com oxigênio, se for completa a combustão, vai formar o gás carbônico, CO2. E os hidrogênios vão gerar moléculas de água. Dependendo da energia, pode ser no estado vapor ou no estado líquido, né? Mas vai gerar água. Então, aqui, para poder fazer o balanceamento, eu tenho que primeiro acertar o carbono e o hidrogênio. Então, ó, o número de carbonos, aqui não está dizendo nada, é 1. Então, o número de carbonos, eles vão para cá. Peraí, deixa eu colocar uma outra cor para salientar bem. Então, o número de carbonos vem para cá, certo? Aqui à frente. Como só tem um, é 1. O número de hidrogênios, ó, que aqui é o 4, vai para frente da água. Só que tem um detalhe. Como tem 2 aqui na molécula da água, eu tenho que dividir aquele número por 2. Depois que nós fizemos isso,
Aí sim eu vou acertar o oxigênio. Só depois. Então, aqui, ó, vamos acertar. Ó. Eu tenho um carbono, não preciso colocar, vai ficar 1, né? Tenho 4 hidrogênios, dividido por 2, vai dar 2. Então, vai dar 2 moléculas de água. Agora sim eu posso acertar o carbono. Por quê? Desculpe, o oxigênio. Por quê? Ó? Aqui eu tenho 2 oxigênios, 2 vezes 1, ó. Não posso esquecer, aqui é 1, né? Então, vezes o 2 da frente lá, ó, isso vai me dar 2. Então, somando esse 2 aqui, com esse 2 aqui, vai dar um total de 4, né? 4 átomos. Só que tem 2 aqui, ó. Então, esse total aqui, 2, até vou chegar aqui, ó. 2 mais 2 vai me dar um total de 4 átomos. Esse total aqui, ó, ele vem para cá, só que dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque na molécula tem 2. Então, vai ficar 2, ó. Então, uma molécula de CH4 mais 2 moléculas de O2 vão gerar um CO2 e 2 moléculas de água. Tá? Nesse caso de combustão, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer essas etapas. Primeiro, carbono, depois hidrogênio. Fechei os 2, aí eu vou acertar os oxigênios para poder acertar o final. Vejam, isso aqui é praticamente uma tentativa, né? Existem outros métodos? Existem, mas eu não vou entrar em detalhes nesses outros métodos com vocês, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é entender quais são as reações, saber quais são, que existem, né? Como identificar que as reações podem ser... posso identificar, né, através do formação, liberação de gás, formação do precipitado, liberação ou absorção de energia e a mudança de cor. Então, são essas 4 maneiras. E também que elas podem liberar calor ou podem absorver calor. Nesse caso aqui, ó, como vai queimar, ela vai liberar calor também para as vizinhanças de onde está ocorrendo essa reação. Tá? Até, né, como uma observação, né, hoje em dia nós temos uma tecnologia de automóveis, né, bem avançada, que há 3, 4 anos, perdoem os meus cachorrinhos, tá? Deve ser um gato que está no muro. Aí eles já sabem, né, eles vão barbarizar, né? Então, os automóveis de hoje, se você pegar um automóvel hoje 1.0, ele já tem a capacidade de converter melhor o calor para energia cinética do que há 5, 6, né, 10 anos atrás, né? Que quando se ligava um ar-condicionado, né, perdia potência. Hoje em dia não tem mais isso, né, devido a essa tecnologia de materiais que foi avançando, né, nos últimos tempos. Certo? Bom, vamos voltar para a nossa sala. Deixa eu voltar aqui. Então, essa é a parte de reação química, tá? Peço que vocês leiam o material do livro, tá? Eu só esbocei, assim, por alto, né? Leiam esse material. Também leiam aqui o material que é a leitura obrigatória. Acessem, isso vai abrir numa outra janelinha, você acessa e leia, tá? Ele tá, até eu peguei e imprimi, né, partes lá da minha biblioteca, então vocês vão ver que ele tem lá indicativo da minha biblioteca. Mas com certeza dá para ler tranquilo. E façam a atividade, né? Então vocês têm até a próxima quarta-feira para resolver a atividade de reações. É um questionário, tá? Com questões objetivas e questões, provavelmente, de associação.
tá certo? Então, essa é a atividade, então, desse grupo. Vai fechar daí a segunda avaliação. A primeira avaliação, eu já, como eu deixei aberto, né, eu vou esperar que os novos alunos, né, façam essas tarefas, né, para poder fechar. Mas eu já, vocês podem olhar lá no seu, no ambiente Moodle, aqui no nome de vocês, se você clicar, vai aparecer notas, tá? Se você clicar lá, você vai ver as suas notas das atividades todas, e você vai ver que muitos não precisam, quem fez as atividades todas, não precisam fazer recuperação, porque estão com um rendimento acima de 6, né? Então, não vão precisar ter essa preocupação. Ok? Perguntas? Perguntaram ali no chat, né? Deixa eu voltar lá. Perguntaram ali no chat ali. Professor, eu vi que vendem vinhos de cor azul, seria corante? Sim, seria corante. É um corante que eles colocam para dar essa coloração, né? Não é natural, né? A cor natural do vinho vai ser aquele amarelo palha, né? Nos brancos, né? Ou vinho verde, né? Como chamam alguns portugueses. O rosé, né? E o tinto, né? Que tem essa coloração que pode variar do rubi até o granada, né? Dependendo do se é um vinho jovem, mais rubiáceo, né? Se for um vinho já envelhecido, em barrica principalmente, ele já fica com uma coloração mais granada. Né? É vinho, tá? Mesmo que se coloque um corante, é vinho, viu, Ivone? É considerado vinho, né? Ele tem adição, mas ele é vinho, sim, tá? Quem vai poder explicar melhor para ti por que ele é considerado vinho aí são os professores de enologia. Eu sou só um professor de química, então, né, eu só o que eu conheço pelo que eu já li, pelo que eu escutei os meus colegas falando, né? Então, é isso que eu posso responder. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida da aula passada, da aula de funções inorgânicas? Alguém está com dificuldade nos exercícios ou coisa parecida? Muita dificuldade, Jackson? Mas então temos que conversar, né? Temos que marcar um horário aí para tirar essas dúvidas. Né? Bom, pessoal, então eu deixo vocês, peço a vocês que façam as leituras, tá? Quem tiver com dificuldade ainda, me mande ali no WhatsApp. Ó, professor, eu abro aqui um espaço, né? Um horário para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Para quem tiver. No mais, então, é isso que eu tinha para falar hoje. Lembrando, né, a atividade encerra hoje de funções, então tem tempo ainda de tirar dúvidas, me mandem lá no WhatsApp, que daí a gente já providencia isso, tá certo? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Lilian, não consegui entender suas notas? Lilian, aí você tem que olhar, porque muitas atividades elas são somatórias, tá? É porque como tem duas ou mais, são somatórias, algumas são médias, tá? Ok? Alguma coisa, Paulo? Estou vendo aqui agora, né? Eu estou me adaptando para o sistema. Mas a aula, acho que vale a pena, né? Porque a gente pode rever a aula para ser gravada também, né? Sim, com certeza. Eu vou parar a gravação agora